Mais uma empresa que faz análise de risco, dessa vez a Fitch, eleva a nota de crédito para o Brasil. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que é que falta para atingir o selo de bom pagador, ou investment grade, como a gente estava acostumado a ouvir no passado? Nós pedimos aqui ao economista Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, para conversar um pouco conosco. Igor, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês. Igor, estamos indo então na direção de atingir esse selo de bom pagador na sua avaliação? Olha, Heródoto, do ponto de vista prático e segundo o relatório que a própria agência divulgou, existe um conjunto de reformas e que eu já havia dito em outras oportunidades que vem sendo feitas nos últimos 7 anos. A gente acompanhou a reforma, um pouco da reforma política, tivemos a reforma trabalhista, que foi fundamental, depois nós assistimos à reforma da Previdência, agora estamos trabalhando na reforma tributária, e ontem mesmo o presidente do o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já colocou em pauta a discussão de uma reforma administrativa. Do ponto de vista prático, claro, tivemos também a independência do Banco Central, que foi uma espécie de reforma monetária muito importante. Então, quando a gente pega o conjunto da obra do país, significa que ao longo de vários governos, de direita, de esquerda ou de centro, existem reformas que são feitas, e os investidores veem isso como uma modernização do Estado e a possibilidade de uma melhora no PIB e nas contas públicas. Eu acho que esse é o principal ponto. O relatório mostra de uma maneira bastante clara que políticas heterodoxas que não têm fundamentos econômicos ou que são extremamente gastadoras, por assim dizer, na linguagem popular, não são importantes para o país e que é necessário um controle de contas públicas para que tenhamos um crescimento e o desenvolvimento econômico natural. Então eu acho que sim, acho que se a gente pega o conjunto da obra e também o que está acontecendo entre Banco Central, o governo federal e principalmente o Congresso, há a possibilidade da gente retomar o investment grade, mas não é tão simples, né? Faltam basicamente 2 estágios para umas agências, 3 para outras, mas elas se movem muito lentas. A ideia talvez é que vai demorar pelo menos alguns anos até que possamos voltar ao investment grade, se não houver nenhum grande percalço ou nenhum evento geoeconômico que nos force a gastar mais, como foi o caso da pandemia. Igor, existem várias agências de classificação de risco. Quando isso acontece, elas têm a mesma visão ou podem ter visões diferentes da evolução da economia de um país, aqui no caso em foco é o Brasil? Heródoto, algumas são mais abertas do que outras. Geralmente elas têm parâmetros de análise muito parecidos. Porém, o que difere delas é o grau de quanto tempo elas fazem essas análises, e algumas são mais rigorosas do que outras. Uma delas, que ainda não analisou o Brasil recentemente, mas teve uma análise em outras nações, está levando em muito mais consideração os efeitos geopolíticos de o que é que o avanço da guerra da Ucrânia pode fazer com as cadeias produtivas e com as contas públicas do que atualmente a atual Fitch, né, que a gente viu os dados recentes. Então, acho que, apesar das contas públicas e do conjunto de reformas serem uma base, essas agências estão olhando cada vez mais para a política interna e o grau de coesão política e, principalmente, o grau de interação geopolítica e geoeconômica. Esses são pequenos fatores que, para a pessoa comum, pode parecer um pouco distante, mas para as agências de risco, eles vêm como um fator importante se o país vai ter que ter mais gastos, vai se aliar com algum tipo de análise política e que isso pode influenciar a entrada de dólares, taxa de câmbio e, consequentemente, custo de refinanciamento da sua própria dívida. Então, elas têm a mesma direção, mas elas operam em tempos diferentes e muitas vezes mudam 1 ou 2 parâmetros. Mas o trabalho, o dever de casa do Brasil, ele continua sendo o mesmo, né? Reformas, diminuição de gastos e um plano econômico bem sucedido. E que eu acho que isso está sendo puxado em grande parte pelo Congresso Nacional.
Igor, qual é a relação que existe entre a avaliação feita por essas agências de riscos e investimentos estrangeiros do Brasil? Heródoto, existe uma visão muito clara de que quanto maior o índice, a nota, né, da agência de risco, chegando a B+, ou até chegando a A1, A2 e A3, isso significa que os investidores eles entendem que o país é mais crível de pagar suas contas, e se ele tem maior capacidade de pagamento no longo prazo, ele cobra menos juros para emprestar dinheiro ao país. Ou seja, de uma certa maneira, quanto melhor a nota, mais baixo é o custo de financiamento. E se o custo de financiamento é mais baixo, isso significa que nós, como cidadãos que pagamos os juros do financiamento público, pagamos menos, uma parcela menor dos nossos impostos em juros para os investidores. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando as notas são mais altas, isso significa que as economias são mais dinâmicas, há uma maior capacidade de desenvolvimento e crescimento. Isso significa que investidores alocam recursos não só na Bolsa de Valores brasileira, mas também em investimentos que conhecemos como greenfield, ou seja, abertura de novas fábricas e investimentos produtivos, que terminam gerando mais emprego, mais tecnologia e mais renda. De uma maneira geral, é como se o mundo inteiro estivesse numa escola, fazendo uma analogia bem clara. E aqueles países que são os alunos com notas A, né, as maiores notas, são os que são mais premiados. E o prêmio é mais investimento que o país inteiro transforma em mais renda para a população, tornando todos mais ricos. Sua gentileza, muito obrigado. Muito obrigado, Heródoto, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais, está explicando para a gente, então, quais são os passos que nós temos que chegar para ganhar o tal do selo de bom pagador, ou, da linguagem dos economistas, chamado Investment Grade, que nós perdemos em 2015, salvo engano.